Diz a palavra do Senhor assim: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Aleluia. Todos conhecem a passagem de Jonas, né? Que fala que Jonas era um profeta de Israel, e o Senhor dá a ele uma missão de pregar arrependimento aos ninivitas. Porém, Jonas, ele não quer se dobrar à vontade do Senhor, porque os ninivitas eram um povo contrário à palavra do Senhor, era um povo sanguinário, era um povo cruel, era um povo extremamente mau. E Jonas não queria pregar para aquele povo, crendo que eles se arrependeriam e que Deus perdoaria os seus pecados. Então o que ele faz? A palavra do Senhor diz que ele compra uma passagem e ele vai para Tarsis. Ele entra neste navio e vai para Tarsis. E o que acontece? Acontece que, por conta disso, existe uma tempestade no mar, né? O mar se revolta, o mar se levanta. Enquanto Jonas desce ao porão para dormir, o mar está feroz, o mar está revoltado. E todos naquele barco começam a temer, né? Começam a temer por causa daquela tempestade, porque o barco poderia virar, o barco poderia afundar, poderia acontecer várias coisas ali, e aquele povo vinha sucumbir. Então todo mundo começa a clamar ao seu Deus, todo mundo começa a clamar ao seu próprio Deus que eles creem, enquanto Jonas está dormindo. E aquele capitão daquele barco, ele encontra Jonas dormindo no porão. E ele fica se questionando: por que está todo mundo orando? Por que está todo mundo clamando e esse homem está sossegado aqui? O posicionamento de Jonas diante dessa situação é a indiferença. A indiferença e a desobediência diante daquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. Então Jonas, ele se levanta ali, né? E eles começam a lançar sorte para ver se tem alguma coisa errada naquele lugar. O que está acontecendo naquele lugar? Por que eles estão sendo contra-atacados daquela maneira? E a sorte cai sobre Jonas. E no versículo 8 vai dizer assim: Jonas 2, versículo 8. Aquele capitão pergunta para ele assim: por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Porque se todo mundo tinha um Deus, se todo mundo cria alguma coisa, estava clamando por alguma coisa, quem era Jonas? Que não clamava por nada, que não pedia socorro. Então aqueles homens estranharam a atitude de Jonas. E automaticamente, quando eles perguntam isso para Jonas, ele cai em si. Ele reconhece que a culpa é dele. Ele reconhece que é por causa dele. Porque ele sabe que se ele clamar a Deus, Deus vai ouvir e vai fazer alguma coisa. Ele sabe que ele estava em falta com Deus. Então, ele fala: me lancem ao mar. Me lancem ao mar. E aqueles homens, ele falou que ele era de Israel, ele falou que ele vinha do povo de Deus. Então aqueles homens conheciam uns aos outros através de onde veio, através do que serviam. Então quando eles falam que era do povo de Israel, automaticamente aqueles povos, eles identificam que Jonas, ele serve a Deus. Ele serve a Deus de Israel. Então eles temem mais do que Jonas. Ao lançar Jonas nas águas, eles falam: Senhor, Deus dele, que não seja culpado, que nós não sejamos culpados pela morte dele, que nós não sejamos, que essa culpa não venha sobre nós. Eles temem mais a Deus do que o próprio Jonas. E nós vemos aqui que isso acontece muitas vezes, né, na nossa vida espiritual, no nosso ministério, no nosso chamado. O Senhor, quando Ele nos resgata lá do mundo, Ele tem um propósito para nossas vidas. Ele tem um plano para nossas vidas. O Senhor, Ele já veio, Ele já pregou a salvação, Ele morreu
E Ele nos ensinou a fazer isso. Ele disse que nós deveríamos fazer as mesmas coisas. Ele disse que nós deveríamos criar discípulos. Ele disse que nós deveríamos fazer discípulos. Então a responsabilidade do Evangelho hoje está em mim, está sobre você. Mas como Jonas, nós ficamos olhando para a pessoa e dizendo assim, não, essa pessoa ela não merece ser salva. Essa pessoa ela tem que morrer, ela tem que ir para o inferno, ela não merece ser perdoada. Porque era assim que Jonas pensava. Era dessa forma que Jonas pensava a respeito daquela cidade, daquele povo. Mas Deus, o que Ele fez através de Jesus foi trazer o arrependimento. Porque enquanto nós estamos vivos, nós podemos nos arrepender. Mas quando nós morremos, não existe mais arrependimento, não há mais como se arrepender. E a palavra do Senhor diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós não conhecemos a história das pessoas, nós não sabemos, né, a criação, nós não sabemos de onde ela veio, o que ela passou. Nós não sabemos, mas Deus Ele sabe todas as coisas. Então o Senhor ele levanta uma igreja, Ele levanta um povo para somente fazer aquilo que foi feito a nós. Pregar a salvação, pregar o arrependimento. E como Jonas, nós estamos indiferentes. Nós não estamos nem aí, nós agimos como que não fosse o nosso problema. Como se nós não tivéssemos responsabilidade com isso. Mas da mesma forma que nós fomos alcançados, o Senhor Ele quer alcançar o outro. E Ele não vai mais descer do céu para fazer isso, porque Ele já veio. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é minha e é sua. Às vezes nós não sentimos nem vontade de orar por alguém, sabe por quê? Porque nós olhamos para a pessoa, para o que ela faz, para como ela age. E não é isso que o Senhor quer de nós. O que o Senhor fala? Que Ele olha o interior, Ele não olha para a aparência. Até nós, se o Senhor olhasse para nós, das coisas que nós fazemos e falamos, nós não estaríamos aqui. Mas Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos escolher, mesmo quando nós não merecíamos. E nós precisamos entender que nós temos que dar continuidade a isso. Então Jonas, ele age com indiferença e desobediência à palavra do Senhor. E a desobediência nós podemos ver de várias formas. A desobediência, como já falei, Deus ele levantou nós, homens, para ser boca de Deus na terra. Então, quando nós desobedecemos o líder, quando nós desobedecemos os pastores, quando nós desobedecemos aquilo que é nos imputado, porque se Deus estabeleceu o líder, é porque Ele viu capacidade nessa pessoa para transmitir algo a você. Mas a gente escolhemos com quem nós queremos, né, ouvir a direção, nós escolhemos muitas vezes de quem nós queremos ouvir a direção, nós escolhemos muitas vezes, né, quem vai falar conosco. Tem gente que, não, eu só vou se Deus falar comigo. Mas se Deus quiser falar com outra pessoa, se Deus quiser usar outra pessoa para falar, existem os líderes, e foi para isso que eles foram designados, para nos liderar, para nos direcionar. Então a desobediência ela se dá por eu não aceitar, não me submeter a fazer, não é só a vontade de Deus, não é só o que está escrito na Bíblia, mas é aquilo que foi liberado através da liderança. E Jonas, ele é jogado no mar, né? Aqui fala, no nosso dia a dia, uma das coisas que frequentemente nos tira o sono e o excesso de tarefas, é o excesso de tarefas e a sobrecarga. À noite, as preocupações vêm e nos impedem de descansar. Vamos dormir já pensando no dia de amanhã, ficamos ansiosos, deixando a mente se adiantar aos acontecimentos. Muitas vezes o que tememos nem acontece, mas acaba nos tirando conclusões erradas, pois a ansiedade traz esses pontos negativos. Por isso que Jesus nos alertou. Lá em Mateus 6:31, diz assim: não andeis, pois, inquietos, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Uma das coisas que nos tira do propósito do Senhor é o desespero pela vida que a gente tem hoje. É o desespero pelo que a gente quer conquistar. É o desespero pelo que a gente quer amanhã. É o desespero
esperar mais o tempo de Deus. A gente não sabe mais viver o tempo de Deus. Verdade. Porque a sociedade, né, o mundo cotidiano, ele nos impulsiona, né, através das redes sociais. Que você tem que ter mais. Que fulano tem, então você também tem que ter. Então, se eu tenho um emprego, eu quero 2. Porque o meu filho não pode passar pelas mesmas privações que eu passei. Porque o meu filho tem que ter tudo. Eu não tive nada, ele tem que ter tudo. Então eu tenho que trabalhar em 2 empregos. Porque trabalhar é minha prioridade. Trabalhar é prioridade. Todo homem, toda mulher, né, que é dono de casa, precisa trabalhar. É honroso, né? Foi determinado lá desde a queda do homem. Lá Adão foi determinado a trabalhar para comer, né, o sustento. Porém, nós queremos sempre mais. Nós não estamos satisfeitos. Nós sempre queremos estar cheios de coisas. Nós sempre queremos comprar mais. Nós sempre queremos adquirir mais. E nós acaba pecando. Porque os nossos filhos não precisam de tudo. Nós não tivemos muitas coisas no passado. A nossa geração teve que aprender a trabalhar para correr atrás de alguma coisa. Mas nós achamos que a gente vai salvar o nosso filho se a gente der tudo para eles. E aí é onde a gente erra. Porque está faltando a sua presença, está faltando a sua conversa, está faltando o seu acompanhamento, está faltando tudo. É verdade. E a gente não está conseguindo discipular nem os nossos próprios filhos, porque nós estamos ocupados trabalhando. Nós não temos tempo para orar com os nossos filhos, não temos tempo para ler a Bíblia com eles. Nós não sabemos o que eles têm acessado na rede social, porque nós estamos trabalhando. Estamos muito ocupados, nós temos que suprir tudo. E por causa disso também eu não tenho tempo de ir para a igreja. Por causa disso também eu tenho que ir para casa fazer a janta do marido. Por causa disso também eu não tenho tempo de estar nos compromissos da igreja, porque eu preciso dar conta da minha casa. Quando Jesus ele fala para Marta que todas as coisas são necessárias, mas só uma era suficiente, ele não estava falando que trabalhar, que fazer o serviço de casa não era importante. Tudo nós podemos fazer, mas o necessário e o essencial para a nossa alma é a presença do Senhor. Porque muitas vezes nós fugimos da responsabilidade com o Senhor através de um relacionamento, nós fugimos da responsabilidade do Senhor através de um emprego, nós fugimos da responsabilidade do Senhor por diversas coisas, porque nós não queremos nos comprometer. Nós queremos realmente fugir, como Jonas. Jonas comprou a passagem, entrou no navio e foi, como se nada tivesse acontecendo. Como se ali ele fosse se esconder da presença de Deus. Como se ali Deus não ia encontrá-lo. E assim nós fazemos, nós vamos viver a nossa vida como se nós não tivéssemos um Deus olhando para nós. Como se Ele não estivesse nos anotando tudo que nós estamos fazendo para um dia nos pedir conta. E aí passamos por várias adversidades. E nós pensamos que é por causa de fulano, que é por causa de ciclano, que é por causa de todo mundo, mas a gente não reconhece que é por causa da nossa desobediência. Muitas coisas têm nos tirado da obediência ao Senhor. Jonas ele recebeu uma ordem divina, que ele precisaria tempo e disposição, e que lhe daria uma inquietude, tirando todo o seu comodismo e impedindo que tivesse sossego. Tudo isso lhe sobreviria se estivesse cumprindo a ordem de Deus. Traria sobre si uma certa preocupação. Mas isso não aconteceu, porque o profeta foge dessa responsabilidade. E é exatamente isso, irmãos. Muitas vezes nós não queremos nos dar ao trabalho de se envolver na obra, nós não queremos nos dar ao trabalho de ter que deixar a casa mais cedo, de ter que vir para o evangelismo no domingo, de fazer várias coisas, irmãos. Eu estou falando essa palavra aqui, mas essa palavra, irmãos, é muito forte, é uma espada de testemunho, porque ela corta para lá e está cortando para cá também. Porque muitas coisas nós sabemos que nós temos que fazer, mas nós negligenciamos. Nós colocamos barreiras, nós colocamos adversidades. Nós queremos estar acomodados, nós não queremos nos fadigar. Nós não queremos ter que percorrer como Jonas não queria percorrer a cidade brigando. Como ele não queria se cansar, como ele não queria correr risco. Assim somos nós também. Nós procuramos o caminho mais fácil.
Chegar só 6 horas na igreja no domingo, tá bom. Chegar só 7 horas na quinta, tá bom. Eu não preciso de culto de oração, eu oro em casa. Tudo isso é comodismo. Quando eu abro exceção das coisas que eu gosto, das coisas que me dão prazer, eu estou dizendo para a minha carne: você não me domina, mas quem me domina é o Senhor. Porque o reino de Deus não é carnal, o reino de Deus é espírito. Se eu deixar a minha carne dominar o meu eu, se você deixar a sua carne dominar o seu eu, você não vai viver as coisas do espírito, porque o seu Deus é a sua carne. Então, como Jonas, ele não quis se dar o trabalho, ele preferiu fugir. E o Senhor está falando conosco hoje: aonde foi que você fugiu do propósito do Senhor da sua vida? Qual foi o momento que você fugiu? Qual foi o momento que você fingiu que não era com você quando Deus estava falando com você? Quando Deus falou no seu coração, quando Deus falou na sua alma? Qual foi o momento que você não entendeu que o propósito da sua vida é viver o chamado do Senhor? É viver a vontade do Senhor. A Bíblia nos diz que Jonas tomou outra trilha. Deus mandou ir para Nínive, mas ele foi para Tarso, direção contrária à ordem divina. Ao comprar sua passagem com destino ao lugar oposto ao que Deus lhe havia mandado, ele relaxa no porão, livre de todos os seus afazeres, livre dessa ocupação. Ele se acomoda de forma plena, como se nada tivesse em sua agenda para ser realizada. E o profeta cai no sono profundo. Então, quando a gente começa a fugir do compromisso com Deus, da intimidade com Deus, da prática da leitura da palavra, da prática da oração, porque quando eu começo a negligenciar dentro de casa, automaticamente eu começo a negligenciar. Quando eu começo a negligenciar dentro desta casa, na casa do Senhor, eu automaticamente começo a negligenciar dentro da minha casa. Porque eu vou me sentir livre. Eu vou sentir que eu não preciso mais estar. Eu vou sentir que eu não preciso mais me responsabilizar. E aí é onde nós caímos em sono profundo. É aí aonde ir no culto para mim tanto faz como tanto fez. É aí quando eu começo a ouvir a pregação e começo a ver os pontos que para mim deveriam ser bênção, mas eu olho como negativos, onde eu começo a murmurar das pregações, é onde eu começo a colocar defeito na igreja, é onde eu começo a colocar defeito nos irmãos, é onde a igreja não presta mais para mim, porque eu estou dormindo, eu estou em sono profundo. O Espírito Santo não consegue mais me acessar porque eu durmo. O Espírito Santo de Deus não consegue mais me convencer porque eu estou dormindo. Então Jonas, ele fugiu para não cumprir a vontade do Senhor. E muitas vezes nós fazemos assim. Nós colocamos as desculpas nas nossas deficiências, nós colocamos as nossas desculpas no trabalho, nós colocamos as nossas desculpas nos filhos, no marido, em todos os lugares. Às vezes nós colocamos desculpa até na igreja, até nos irmãos, porque fulano não fala comigo, porque ciclano olhou de cara feia, porque eu vi uma palavra que eu não gostei. E caímos em sono profundo. Este sono é gerado de forma proposital por ele mesmo. Não foi o diabo, nem foram os anjos. Quando somos desobedientes, negligenciamos a agenda de Deus, pecamos e entramos em profundo sono. Isso acontece por motivos egoístas, por falta de intimidade, por medo, ou quando decidimos viver de forma que desejamos, fugindo da vontade de Deus. É o mesmo em que nos desligar de tudo à nossa volta. Limpamos nossas mentes daquilo que muitas vezes nos incomoda, buscando total tranquilidade e descanso, esvaziando todo o nosso ser e aí que caímos no sono profundo. Então, como eu já falei aqui, esse sono é proposital. Esse sono acontece porque eu quero que aconteça. Esse sono não vem do pastor, não vem da pastora, não vem dos anjos, não vem de ninguém. Esse sono vem de nós mesmos. Quando nós preferimos acessar mais as redes sociais do que a palavra do Senhor. Quando nós decidimos nos distrair das redes sociais. Você já parou para... Você já se percebeu mexendo nas redes sociais?
Você desliga de tudo. Você fica fora do mundo. Você parece que não está naquele lugar. Você está naquele mundo que você está acessando ali. E muitas vezes nós buscamos esse refúgio. E muitas vezes para fugir dos problemas nós buscamos esse refúgio nas redes sociais. Muitas vezes nós nos perdemos ali. E aí não há mais intimidade, e aí não há mais comunhão, e aí não há mais sensibilidade do Espírito, porque nós queremos fugir. Procuramos lugares que vai favorecer a nossa paz e o nosso sossego. Podemos tirar muitas lições da vida de Jonas, mas a indiferença e a desobediência são pecados que nos prejudicando os que estão à nossa volta e podem inclusive nos gerar morte espiritual. Assim como aqueles homens quase sucumbiram naquele navio por conta da desobediência de Jonas, isso acontece também conosco. Quando nós negligenciamos o nosso propósito, o nosso chamado, aquilo que arde no seu coração, porque cada um, irmãos, cada um de nós, talvez ainda não entendeu, mas já arde alguma coisa no nosso coração. Já alguma coisa que queima no nosso coração. Porque o Senhor Ele nos dá isso. Mas nós, muitas vezes, negligenciamos. Nós deixamos para trás. Então, da mesma forma que aqueles homens foram acometidos daquele mal, poderiam aquele navio afundar, poderia aquele navio naufragar por causa de Jonas. Assim acontece na nossa casa, quando nós negligenciamos o sacerdócio, quando nós negligenciamos a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, quando nós negligenciamos o nosso amor pela obra do Senhor, a nossa disponibilidade. Porque nós somos olhados, nós somos vigiados. As pessoas estão o tempo todo olhando para nós. E elas sabem quando nós estamos servindo ao Senhor com alegria ou com obrigação. Elas sabem quando nós temos prazer de estar na presença do Senhor, quando nós estamos por estar. Porque uma vez ou outra nós vamos soltar alguma coisa. Uma vez ou outra nós vamos falar alguma coisa, nós vamos agir de alguma maneira. E isso vai afetar os filhos. Isso vai afetar o casamento. Isso vai afetar as almas que estão à nossa volta, que é para receber Jesus e não recebe. Porque a forma com que nós nos posicionamos, ela vai dizer muito sobre nós. Às vezes não são as nossas palavras. Às vezes não é o que nós falamos. Mas é a forma que nós estamos agindo. Jonas estava dormindo. Às vezes a nossa casa está caindo. Às vezes a nossa casa, os nossos filhos estão perecendo. Porque hoje tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não se tem mais princípios de família. Se eu e você não lutar por esses princípios, o mundo vai levar os nossos filhos. O mundo vai enganar os nossos filhos. Mas nós temos o Evangelho de Cristo. E fala que é a novidade de vida. Então eu preciso perseverar por esse Evangelho dentro da minha casa. Eu preciso perseverar por esse Evangelho por onde eu passo. Eu preciso perseverar por essa palavra. Porque para a família a gente sabe que às vezes não adianta você pregar muito. Para filho, para marido, para ninguém, não adianta você pregar muito. Eles não vão ouvir. Eles vão ouvir os de fora. Mas as nossas atitudes vai pregar mais que as nossas palavras. O nosso comportamento vai pregar mais que as nossas palavras. Então nós precisamos estar atentos, acordados no Espírito. Assim como para Jonas havia uma ordem de anunciar uma mensagem, para nós também, Jesus deixou a tarefa de anunciar o Evangelho. Está escrito lá em Marcos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele falou isso para os discípulos fizeram. E através dessa palavra chegou até nós. Nós precisamos cumprir. Quando o profeta vai para o porão, lugar de esconderijo, ele cai no sono profundo. O porão é um lugar de pouco acesso, onde todos os seus membros relaxam, levando ao sono profundo. Quando estamos no sono profundo, não oramos, não clamamos a Deus, porque vivemos no comodismo. Em qual lugar você está se escondendo? Será que é no trabalho? Será que é em casa? Será que é nos sentimentos? Será que é nas ocupações? Será que é nas inúmeras desculpas que nos falta de tempo? E é sobre isso, irmãos. Nós geralmente queremos um porão, um lugar onde ninguém vai me achar,
O lugar onde eu não vou ser incomodado. O lugar aonde eu tenho meu Wi-Fi, internet, e está tudo bem. É lá que eu vou ficar. E nós caímos nesse mundo profundo. Porque o que tira o nosso tempo não é o nosso trabalho, não é os nossos afazeres, é a nossa falta de compromisso com Deus. E o que tem mais pegado o crente hoje, nos fins dos tempos, é sobre isso. Eu trabalho. O meu trabalho. Eu não posso estar por causa do trabalho. Mas e se Deus tirar o seu trabalho? E se Deus tirar tudo que você tem, como Ele permitiu na vida de Jó? Sobrar só a sua vida. É preciso que Deus interfira nessa situação, para que despertemos deste sono da preguiça, que tem entrado pelos tempos da igreja, que um dia carregaram as marcas do verdadeiro discipulado de Cristo. Deus usou um homem para ir até o porão, e Jonas subiu para ver o que estava acontecendo. Muitas vezes Deus usa homens para te tirar do porão, para te chamar para o despertamento, mas você não dá ouvido. O Senhor te trouxe até aqui para te dizer: sai desse porão que você se enfiou. Pare de fugir. Qual é o porão que você tem entrado? Qual é o porão que você que sabe que tem um propósito de Deus na sua vida, que você que sabe que o Senhor te chamou para um propósito? Qual é o porão que você tem se enfiado? É no relacionamento? É no trabalho? Aonde é esse porão? O Senhor, através dessa palavra que foi revelada, através dessa palavra que foi designada pelo Espírito, não fui eu que escolhi, foi o Espírito Santo de Deus que designou, através da liderança da igreja, para que ela fosse entregue. E ela é tão forte, irmãos, que ela fala muito comigo, essa palavra. Essa palavra não foi escolhida para mim falar para vocês, mas ela foi escolhida para mim também. Muitas vezes nós procuramos porões, o porão mais fácil que vai se adaptar à minha vida. Muitas vezes nós procuramos porões que vai ser melhor para mim, mas esses porões são ciladas do inimigo para abater a nossa vida espiritual, para abater o nosso espírito. Mas assim, como aqueles homens perguntaram para Jonas: quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Essa palavra tem que ficar no seu inconsciente nessa noite, no seu consciente, não vai sair de nada. No seu consciente nessa noite. Porque Jonas, quando ele sobe e olha a calamidade que está acontecendo ali, aquele navio quase sucumbindo, ele entende que era por causa dele. Então ele reconhece por causa dele, ele pede para ser jogado no mar. E ao ser jogado no mar, ele é engolido por um peixe. Após isso, Deus deixou Jonas na barriga do peixe para que houvesse um despertamento e um arrependimento genuíno. Quantos aqui estão na barriga do peixe? Até quando você ficará na barriga desse peixe? Vai morrer nessa situação ou vai se arrepender e se permitir ser lançado no lugar do propósito? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ó, o versículo 17 do capítulo 1 diz assim: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Sabe, tem gente que fala assim: Deus não vai fazer isso porque Deus não é mau. Deus não vai castigar, Deus não vai pôr na mão, Deus não vai fazer nada porque eu escolhi a minha vontade, Deus deu o livre-arbítrio, então ele deixa fazer o que eu quiser. Mas aqui no 17 está falando que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Foi Deus que fez, foi Deus que permitiu, foi Deus que enviou aquele peixe para engolir Jonas, para levar ele àquele lugar. E muitas vezes, quando nós decidimos fugir da presença do Senhor, achando que vamos nos dar bem, nós nos deparamos com um grande peixe. Nós nos encontramos na barriga de um peixe.
peito inteiro. Mas eu acredito que tem, como em alguns animais, acredito que o peixe também tem, o suco gástrico que ele consome aquela pessoa com o tempo. Então, com o tempo ele vai acabar morrendo ali por causa daquele suco gástrico, aquelas coisas que tem dentro do animal. Então, ele foi para um lugar de morte. Ele foi para um lugar que ou ele clamava a Deus, ou ele ia morrer, ia perecer ali. E Jonas reconhece, ele reconhece que era por causa dele, que ele desobedeceu, que ele fugiu e que ele não obedeceu a voz do Senhor. O dia do Senhor está próximo, assim como os dias dos ninivitas estavam contados. E se eles não se arrependessem, o pecado está dominando as pessoas. Todos os dias do inferno recebem muitas almas. E Deus nos chamou, assim como chamou Jonas, para proclamar a sua palavra. Nesse lugar de comodismo, é onde muitos deixam de orar, começam a fazer o que não é permitido e falar o que não deve. Nesse momento do relaxamento, o indivíduo vai se desligando das coisas espirituais. E isso contribui para o distanciamento das coisas celestiais. Ele vai deixando de lado suas tarefas, seus afazeres na casa do Senhor. Tudo que lhe sobrevém é voltado para as coisas carnais. E quando a mente é esvaziada das coisas do alto, vem um profundo sono que é difícil despertar. O profeta de Deus não pode se despreocupar com seus afazeres. As almas têm urgência de ouvir a palavra que Deus mandou. Um dos fatos que mais me chamou a atenção, diante disso que eu li aqui, sobre as almas que são levadas ao inferno todos os dias. Houve uma operação lá no Rio de Janeiro e nós vimos quantos jovens morreram ali. Foram 121 os policiais, né? E uma das coisas que a gente mais escuta falar pela sociedade que bandido bom é bandido morto. Uma das pessoas que muitas vezes nós não queremos evangelizar é um traficante, é um estuprador, é um assaltante, porque ele faz o mal para a sociedade. Só que diante dessa tragédia, dessa coisa que aconteceu, eu estava ali orando por aquelas famílias, por aquelas mães, né? Porque as mães sempre, as que padecem, né, com essa situação, muitas criou o filho sozinho, teve que passar muito tempo trabalhando, não teve como corrigir o filho, deixou o filho muito livre e o caminho que o mundo oferece para eles é esse, principalmente no Rio de Janeiro. Nesses lugares mais pobres, né, onde não tem muita visão, muito ensinamento, onde a mente deles são levadas pelas coisas que eles veem. Então, é uma das coisas que doeu muito, né? Porque a gente via muitas pessoas falando, tipo, morrer mesmo. Só que diante da palavra do Senhor, nós sabemos que eles fazem o mal. E Deus permitiu que eles morressem, né? Diante da situação que eles viviam. A colheita, né? O que eles plantaram. Mas nós vemos uma igreja totalmente em sono profundo diante de uma situação dessa. Rio de Janeiro é um dos lugares onde se tem mais igreja. Né? O que está acontecendo? Qual é a falha? A gente não consegue combater o mundo, a gente não consegue combater principalmente o tráfico, que hoje é um poder paralelo, é uma coisa que não tem fim, por mais que se faça, por mais que matam, já vai ter outras crianças que estão sendo treinadas para serem soldados, para que os grandes possam ficar vivos, para que eles possam morrer no lugar dos grandes. Mas a palavra do Senhor, ela pode fazer isso. A palavra do Senhor pregada, ela pode fazer isso. A palavra do Senhor revelada, ela pode fazer isso. Porque se acontecia antigamente, por que não acontece hoje? É porque nós estamos adormecidos. Nós estamos dormindo. Quando eu li essa passagem, o Senhor me fez lembrar de quando eu me converti ao Senhor, que eu gostava muito de evangelizar. E eu ia até para o presídio. E naquela época eu recebia muitas profecias de que eu era missionário. E durante muito tempo eu negligenciei isso. Durante muito tempo eu não aceitei essa palavra sobre a minha vida. Porque a gente tem uma visão distorcida do
que é missão. Missão muitas vezes para nós é só ir para fora. Missão muitas vezes para nós é só ter que ir, né? Na minha cabeça era ter que ir morar sozinha num país muito distante, né? E passar por aquelas coisas que eles dizem que passam. Mas a missão necessária nós precisamos fazer aqui. Primeiro, se o Senhor quiser enviar, Ele vai preparar a sua mente, Ele vai preparar tudo, vai te enviar. E chamado não significa apenas, né, eu ir lá e pregar, ou eu ir lá e ser do louvor, ou eu ir lá e ser da dança. Missão você faz orando, missão você faz doando, missão você faz andando. Nós estamos vivendo um tempo na Nigéria, no Sudão, no Paquistão, em vários países onde os crentes estão sendo queimados vivos, onde os cristãos estão sendo apedrejados, onde as igrejas estão sendo queimadas, porque eles são cristãos, porque simplesmente eles são cristãos. Meninas estão sendo sequestradas na escola, meninas cristãs. Será que nós temos que parar, pelo menos, para orar, para que esse povo suporte a perseguição? Para que o Senhor levante outros Paulos, como Ele levantou na perseguição lá de Antioquia, naquela época. Para que o Senhor levante outras pessoas naquele lugar, seja diferente, outros perseguidores se convertam. Será que nós temos orado por isso? Será que isso tem comovido o nosso coração, ou nós temos olhado e dito: está muito longe, eles que orem lá. Eles que orem, o problema deles não estou sentindo nada. Qual é a nossa função como igreja? Você já parou para pensar qual é a nossa função como igreja? Qual é a nossa função? Você pode começar orando. Tem gente que o Senhor chamou para interceder. Deus vai usar só a oração para interceder por pessoas. E é lindo, é maravilhoso. O Senhor alcança lugares através da oração. O Senhor alcança pessoas através da oração. O Senhor livra pessoas através da oração. O Senhor vai te usar para falar. Você tem facilidade para falar, para se comunicar. O Senhor vai te usar para pregar a palavra. Se você tem um dom do amor, o Senhor vai te usar para acolher pessoas. Mas para isso nós precisamos estar disponíveis, estar atentos, estar acordados àquilo que é proposto para nossas vidas. Porque o dia do Senhor está próximo. Se nós olharmos em volta, nós vamos ver a calamidade que está no mundo. Nós estamos vivendo coisas horríveis. Todos os dias uma criança é morta pelo pai, pela mãe, pelo padrasto, pela madrasta. Todos os dias. Todos os dias. Nós vemos no noticiário de que o filho matou o pai. Todos os dias. O que é isso se não for o cumprimento da palavra do Senhor? O que é isso se não for o inspiramento do amor? O que é isso se não for a palavra do Senhor se cumprindo? Não existe mais amor, não existe mais empatia, não existe mais preocupação com o outro, não existe. É cada um no seu lugar. O problema é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é nosso, irmãos. O problema é da igreja. A igreja foi levantada. Não só um prefeito, um governo, mas a igreja foi levantada além disso tudo. Hoje nós não temos mais valor por causa do pecado do homem, por causa do caráter mau do homem. A igreja não é vista mais com valor. Mas antigamente, antes de acontecer qualquer decisão, era levado à igreja. Era levado à igreja para que fosse julgado, para que fosse decidido, para que fosse orado. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Mas a igreja de fulano está acontecendo isso e aquilo. Problema deles. Mas a igreja de ciclano não faz mais isso, não faz mais aquilo. Problema deles.
para a nossa igreja, para esta igreja, nós temos um compromisso com a palavra do Senhor. Nós temos um dever com a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui para encher a bexiga. Nós estamos aqui para passar a mão na cabeça do pecador, nem do seu pecado. Mas nós estamos aqui para dizer que se nós não nos convertermos verdadeiramente a Ele, que se nós não nos dobrarmos verdadeiramente a Ele, que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas desobediências, nós seremos cobrados. Aquele que não se arrepender verdadeiramente não vai acessar o reino dos céus. Aquele que desobedecer ao Senhor vai ser julgado conforme as suas obras. Está escrito na palavra. Quando descemos para o porão, aqueles que estão à nossa volta são os primeiros a sentir os efeitos causados pela nossa falta de compromisso com o reino. Eles sofrem até mais do que nós, porque não sabem discernir a causa da situação. E quem não sabe a causa não tem entendimento, luta com suas próprias forças, deixando a situação piorar. Isso aconteceu com Jonas e acontece conosco. Quando você foge do propósito da missão que Deus lhe ordenou, você desestabiliza os seus, colocando sua casa em perigo. Você causa sofrimento e perdição. Quando nós estamos fora do propósito do Senhor, nós perdemos a visão, o direcionamento. Aquilo que o Senhor muitas vezes quer nos alertar, aquilo que muitas vezes o Senhor quer mostrar, aquilo que muitas vezes o Senhor quer livrar, acaba não acontecendo, porque nós estamos desposicionados, porque nós estamos vivendo conforme a nossa vontade. Quando nós escolhemos fazer a nossa escolha e não a do Senhor, nós levamos a nossa casa e os nossos filhos a escolherem caminhos errados. Nós levamos nossos filhos a buscarem refúgio em outros lugares, porque nós estamos desposicionados. Então, muitas vezes, as coisas acontecem com os nossos filhos porque nós estamos desposicionados. Muitas vezes as coisas acontecem com a nossa casa porque nós estamos desposicionados. E aí eles vão buscar um refúgio, um abrigo em lugares que não era para buscar, onde vai levar a perdição. E a gente vê muito isso acontecendo. A gente vê muito isso acontecendo. Porque aquilo que era para me repreender, aquilo que era para me abraçar e falar, olha, vem aqui que eu vou te ensinar o caminho. Aquilo que era para mim falar, olha, para você disse isso, vamos orar juntos. Nós negligenciamos. Aonde nós perdemos nossos filhos. Aonde nós perdemos a nossa casa. Porque a gente está sem visão. No mundo todo mundo faz. No mundo todo mundo pode ir na escola, todo mundo tem. Meu filho também vai ter, meu filho também vai fazer. Aí você perdeu a visão. Você já perdeu a direção. Você já entrou pelo caminho que você não deveria entrar, no sono profundo. E aí quando você despertar, já era. A sua casa já era, o seu filho já era. Aí você vai ter que orar, você vai ter que reconhecer, você vai ter que se humilhar, você vai ter que prostrar o seu joelho para que o Senhor livre, para que o Senhor traga, para que o Senhor faça. É sempre assim que acontece. Deus queria apresentar Jonas a Nínive como alguém que seria usado para mudar a história daquele povo. E Deus apresentou eu e você ao mundo como alguém que pode mudar o rumo das coisas à sua volta. Com uma palavra sua dizendo: quem é você? De onde você veio? Quem são os seus pais? Qual é a sua missão? Que a tempestade se acalmará. Então eu não sei qual é a situação que você tem vivido. Você tem vivido na sua vida, se você tem entrado por caminhos que tem trazido aflição para você, que você não tem entendido o propósito do Senhor, que você não tem mais visto a visão do Senhor, que você não tem entendido. Mas essas perguntas, elas precisam ecoar dentro de nós, todos os dias. Quem eu sou em Deus? Para que o Senhor me chamou? Para onde eu quero ir? Para onde eu quero levar pessoas? O que eu quero fazer com a minha vida? Porque no dia que acontecer a adversidade, você vai estar firmado no Senhor. Você vai saber quem exatamente você é e para onde exatamente você tem que ir. Nós temos que sair dessa situação de imaturidade, aonde as palavras nos ferem, aonde as caras feias nos ferem, aonde as pessoas não nos agradam. Chega disso, não é mais tempo para isso não. Quando você se conhece, quando você sabe quem você é, para o que Deus te chamou, você vai caminhar diante desse propósito.
você vai prosseguir para esse propósito. Quando você sabe quem você é, aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito não faz diferença. Quando você sabe para quem você foi chamado, aquilo que as pessoas dizem sobre você não faz diferença. Quando você sabe o lugar que você está na sua vida, o que as pessoas pensam, elas deixam de pensar, não faz diferença. E se um dia, como eu estive nesse lugar, e você possa ser que você está nesse lugar, passando por um processo, você saiu do seu chamado porque você quis, assim como foi falado, não foi Deus que te tirou, foi porque você quis, foi porque você decidiu. Mas assim como Jonas, lá no capítulo 2, fala de Jonas, lá no ventre do peixe, ele orou ao Senhor, ele pede perdão, ele faz uma oração ao Senhor, ele reconhece que ele errou, ele reconhece que ele desobedeceu a voz de Deus. 2:4. Ele fala: eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Aqui ele se arrepende e ele faz um voto ao Senhor. Ele faz um voto. Se o Senhor livrasse ele daquela situação de morte, ele faria a vontade do Senhor. Então muitas das vezes nós queremos retomar as nossas posições, muitas das vezes nós queremos cumprir o chamado do Senhor. Durante muito tempo da minha vida, eu vi as pessoas se convertendo ao Senhor, e eu num banco, as pessoas que tinham acabado de se converter, às vezes estavam ali fazendo a obra do Senhor já, ministrando, orando, e eu clamava ao Senhor, falava: Senhor, por que eu não? Por que essa pessoa acabou de estar na tua presença e eu não? Mas o Senhor, ele tinha algo a mais para fazer. O Senhor, ele precisava me preparar, porque além do chamado, o Senhor, ele tem um preparo. Então, às vezes nós não queremos passar pelo preparo, às vezes nós não queremos ser preparados, às vezes nós não queremos reconhecer, como Jonas reconheceu, que ele errou, que ele precisa fazer a rota. Fazer a rota, irmãos, nem sempre é fácil. Fazer a rota, irmãos, não é fácil, mas é necessário. É necessário reconhecer onde caiu, consertar o caminho, reconhecer que você precisa de ajuda, reconhecer que você precisa da presença dos irmãos, da presença de Deus. É reconhecer. Jonas, ao ser lançado, foi engolido pelo peixe, e ali ele precisou experimentar a consequência da sua imprudência e desobediência. Jonas precisou sentir o cheiro da morte e do abandono. Ele mesmo disse: fui expulso da sua presença. Só assim Jonas voltou a olhar para a vontade de Deus. Só assim Jonas deu importância. Muitos de nós passamos pela mesma situação. Estamos adorando e caminhando com o Senhor, mas em dado momento da vida desejamos desobedecer a ordem de Deus, achando que podemos viver do nosso jeito, abandonando os nossos afazeres e aquilo que Deus colocou em nossas mãos com tanta confiança para fazer a nossa vontade. É então que Deus permite que passemos pelo que Jonas passou. Então, muitas vezes nós, assim como Deus, jogou, permitiu aquele peixe que engolisse ele foi jogado pelos marinheiros, permitiu que aquele peixe fez com que aquele grande peixe engolisse ele. O Senhor permite que nós passemos por situações que vai nos trazer a memória, que vai nos fazer lembrar aonde foi o lugar que nós estávamos e que nós saímos, aonde foi o lugar que nós não deveríamos ter saído. Não foi o Senhor que te tirou, não foi o Senhor que mandou você sair, não foi o Senhor que falou que você não estava apto, mas você não quis se comprometer. Mas eu não quis muitas vezes me comprometer. Então nós vamos passar pela situação que Jonas passou na barriga do peixe. Sensação de morte, sensação de desespero, sensação de tribulação, sensação de fim. Mas ele sabia que ele tinha um Deus, que ele podia confiar. Ele sabia que se ele clamasse arrependido, Deus ele podia mudar aquela situação. E ele se arrepende de todo o coração. Ele reconhece e ele faz um voto ao Senhor. É muito importante tudo que nós prometemos ao Senhor cumprir.
na sua palavra que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e ele fala também que ele zela pela sua palavra para cumprir, ele prioriza a palavra. Ele prioriza aquilo que nós falamos, aquilo que nós propomos em nosso coração. Então, se em dado momento você propôs no seu coração de servir a Ele, e você voltou para trás, você está em falta com o Senhor. Se em dado momento você falou, eu vou te servir em alguma área na igreja, na tua casa, na tua obra, e você deixou de fazer, você está devendo ao Senhor. Porque Ele zela pela sua palavra. E nós também precisamos zelar para nós. Ele espera isso de nós, que nós concretizamos aquilo que nós prometemos a Ele. Jonas ainda reconheceu que era o causador de seu sono e sua queda, quando pede para que aqueles homens o lancem no mar, enquanto muitos de nós ainda culpamos os outros ou a família. Deus sempre vai intervir para que eu e você percebam o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. A intervenção de Deus tirou Jonas do comodismo, do descanso, da distração, do sono, da preguiça, para que atendesse a sua obra. Este só conseguiu clamar a Deus quando foi tirado do comodismo. Foi quando Jonas clamou lá nas profundezas da barriga do peixe, lugar da sua experiência com Deus, que ele foi ouvido. Deus preparou seu emocional e levou para a terra. Deus tirou o profeta do sono profundo e o levou para ter uma experiência profunda. Quando Jonas sai de lá, saiu disposto a fazer a vontade de Deus, renovado e com uma visão totalmente diferente. Às vezes nós encontramos assim como Jonas, mas Deus quer nos despertar para cumprir a missão que Ele propôs em você e em mim. Então muitas vezes Deus vai permitir que situações aconteçam conosco, para que nós reconheçamos que nós erramos, que nós falhamos, que nós fizemos votos, que nós fizemos aliança, que nós prometemos, que nós falhamos com o Senhor. Porque quando Deus Ele coloca algo no nosso coração para nós fazermos, é porque Ele sabe que nós podemos fazer. Mas a gente fica aqui, eu tenho medo, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei fazer, sendo que isso não vem de nós. Nada disso vem de nós. O apóstolo Paulo já dizia na sua palavra que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quanto mais fraco, quanto mais menor nós formos, quanto menos nós sabemos, mais o Senhor se manifesta. Nós não precisamos de grandes coisas, nós não precisamos de grande sabedoria, nós precisamos da disponibilização do Espírito, nós precisamos da convicção, nós precisamos saber quem nós somos e para onde nós queremos ir. Mas saiba também que quando você reconhecer onde você errou, você confesse. Quando você reconhecer que você entrou por caminhos que você não deveria ter entrado, você confesse isso. Confesse. Não tenha vergonha, não seja orgulhoso, não seja rancoroso. Confesse. Confesse ao Senhor. Jonas confessou. Se precisar confessar para os pastores, confesse para os pastores. Eles são líderes espirituais da igreja. Confesse. E o Senhor vai começar a fazer isso. Coisas que estão aprisionadas, coisas que estão paralisadas, vidas que estão aprisionadas à sua volta, será desatada. Porque esse é o poder do Senhor na vida daquele que busca, que deixa o Senhor agir. Mas essa palavra não é só para crente. Essa palavra aqui não é só para os membros dessa casa. Essa palavra aqui é para todos nós que estamos aqui e um dia saiu do lugar onde era para nós estarmos. Essa palavra é para você que de repente está em outro ministério e acha que saindo do seu ministério você vai estar resolvendo o seu problema. Essa palavra aqui é para você que está desviado dos caminhos do Senhor. Se você pensa que a palavra é só para crente, a palavra é para você também, que desistiu de lutar, desistiu da caminhada, que achou que a vida sem Cristo seria mais fácil, que a vida lá fora seria mais fácil. Você também está agindo como Jonas, você está procurando um lugar de sossego. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não existe sossego. Não existe sossego, nem com Cristo e nem sem Cristo. A única certeza que nós temos é que o Senhor nos faria suportar.
É que com o Senhor nós suportaríamos. Quando ele fala assim, Jesus fala: no mundo vocês tereis aflição, mas tende bom ânimo porque eu venci. Ele não queria dizer que nós não seríamos poupados. Ele disse: vocês terão aflição, mas em mim vocês vão vencer. Então nós vamos vencer com Cristo, porque o Senhor nos dá suporte, porque o Senhor nos dá fortaleza, porque o Senhor nos dá capacidade para isso. Por isso que nós vemos muitas pessoas entregues à depressão, à ansiedade, porque deixou de viver aquilo que era para viver no Senhor. Colocou mais as outras coisas do que as coisas do Senhor. Que essa palavra ela possa fazer um efeito na minha e na sua vida dessa noite. Que nós possamos buscar esse lugar. Esse lugar de compromisso, esse lugar da responsabilidade. Ainda que nos doa, ainda que seja difícil, ainda que não seja fácil. Amém?